Alô, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Na Boca do Povo. E hoje eu vou estar falando sobre a expressão quem ri por último, ri melhor. Será que eu concordo com essa expressão? Será que eu discordo? Essa expressão tem base bíblica? Você já vai saber. Só que antes eu vou dar um recado. É amanhã, gente. Começa a conferência profética lá na igreja Cristã por Amor. Ela vai começar amanhã e vai se estender até domingo às 10 horas da manhã. 7 pregadores, 6 são mulheres. Perdão. 6 pregadores, 5 são mulheres. E no último dia, o pastor Adson Melo vai encerrar a campanha ministrando a palavra. Então, gente, eu recomendo vocês comparecerem. Tá bom? E o endereço da igreja é Avenida Antonello de Messina, número 333. Tá bom? O nome da igreja? Igreja Cristã por Amor, do pastor Jonatas Ambrosio. Não perca, que serão 6 dias imperdíveis para que nós possamos começar o ano avançando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Hoje eu vou falar a seguinte expressão. Quem ri por último, ri melhor. E aqui eu escrevi o significado dessa expressão. Geralmente, usamos essa expressão, quem ri por último ri melhor, quando queremos dizer que alguém está contando vantagem antes do tempo e que no fim achamos que nos sairemos melhor do que a outra pessoa em qualquer coisa ou em alguma coisa. É quando uma pessoa chega em você. Um exemplo. E diz: você não é apto para isso. Ou quando a pessoa chega em você e zomba da tua cara, tira sarro, tira barato. Só que aí, no desenrolar da história, acaba acontecendo que essa mesma situação fica ao nosso favor. E a pessoa que zombou da tua cara acabou sendo humilhada. Entendeu? Esse é o sentido da expressão. Quem ri por último, ri melhor. E aí eu vou falar aqui 2 versículos que eu separei aqui, que tem tudo a ver com essa expressão. Uma está em Jó, capítulo 16, versículo 20, que diz assim, né? Disse Jó: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. E aí, amados, esse ditado, esse versículo, né, que eu citei aqui, é verdadeiro para quem obedece a Deus, como o caso de Jó. Eu não preciso nem falar que é a história de Jó. A igreja conhece.
quem foi Jó? Você sabe a história, né? Então, amados, tem um outro versículo. Agora quem disse foi Jesus. Ela está em Lucas, capítulo 13, versículo 30, que diz assim: eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. É aquela famosa expressão tirada da Bíblia, mas que o povo usa, né? Geralmente quando o camarada está no fim da fila, em último lugar, né? Ou que ele chega, né, dentro da igreja, eu vou falar agora, aquele camarada que chega no final do culto, que muitos dizem, na hora do amém, da bênção apostólica. A expressão é: os últimos serão os primeiros, né? E aí, amados, eu vou dizer para vocês agora se eu concordo ou se eu discordo com essa expressão. Quem ri por último ri melhor. Amados, eu vou dizer para vocês. Ao mesmo tempo que eu concordo, eu também discordo. Porque essa expressão tem dois sentidos. A expressão que eu concordo, o primeiro sentido que eu concordo é no sentido de fazer justiça da situação. Eu estou falando da situação. Quem ri por último ri melhor, que é o que eu li aqui. Do que eu li aqui, eu concordo. A vida em si, ela reserva esse tipo de situação para a pessoa. Tanto para a pessoa que é humilhada, como a pessoa que se exaltou na situação. Em sentido de fazer justiça, essa expressão, quem ri por último ri melhor, eu concordo. Porque a pessoa que zombou da outra precisa aprender uma lição da vida. E muitas vezes essa expressão causa efeito nesse tipo de situação. Aí eu concordo. Porém, tem o segundo sentido, dessa expressão, que eu discordo. É quando o camarada que é humilhado maquina no seu coração em tom de vingança. Esse camarada me humilhou, pois quem ri por último ri melhor. Eu vou me vingar dessa pessoa. Pro mundo é normal isso acontecer, fora da igreja. Agora, dentro da casa do Senhor, não pode acontecer. E eu te digo por quê. Há um versículo em Hebreus que diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Viu? Então a vingança não pertence ao ser humano. Viu? A vingança está incluída dentro das obras da carne, lá registrada em Gálatas 5. Viu? A vingança está incluída. Está como ira.
Ira e vingança é a mesma coisa. Ao versículo da palavra em Salmos, capítulo 4, versículo 8, que diz: irai-vos, mas não pequeis. E há um versículo, eu acho que é Efésios, capítulo 4. Não deixa o sol pôr sobre a ira. E vingança é pecado, irmãos. Então, nesse sentido, no segundo sentido que eu falei aqui, sobre essa expressão, se o camarada está almejando, né, usar essa expressão para se vingar da pessoa que humilhou, eu discordo. Agora, se o camarada não disser nada e deixar que a situação da vida o vingue, ou o próprio Deus o vingue, punindo a pessoa, aí eu concordo. Então, amados, eu concordo num sentido, e em outro eu discordo. Entendeu? Só para vocês entenderem melhor. Eu concordo no sentido que a pessoa, quando é humilhada, ela deixa, né, ou a situação, né, ir ao seu favor, punindo a pessoa, né, que o puniu, que o zombou. E discordo quando a pessoa que foi humilhada maquinar em sua cabeça vingar da pessoa que humilhou. Aí eu discordo. Porque eu mostrei aqui que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. E que no dia do juízo final, o próprio Deus vai usar essa vingança para fazer justiça a todos aqueles que não quiseram obedecer a Ele e a sua palavra. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Ou, se possível for, concordado com essa minha colocação sobre essa expressão: quem ri por último, ri melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, vai aparecer a palavra inscrito, e do lado do inscrito, o sininho. Você clicando nesse sininho, você vai ter esse vídeo e os outros vídeos que eu já postei aqui no canal José Castor, a serviço do reino. Esta foi mais uma matéria dentro do quadro Na Boca do Povo. Hoje, se tratando sobre o dito popular: quem ri por último, ri melhor.